Oi pessoal, nesse vídeo de hoje, pessoal, vou falar mais um desabafo aqui. Eu resolvi fazer esse vídeo mais como uma forma de desabafo, talvez aqui um protesto aqui, sei lá. Mas uma coisa que me incomoda bastante nos últimos tempos, aí tem me incomodado bastante, na verdade sempre me incomodou. Mas aí semana passada eu vi um vídeo que eu achei assim uma coisa tão escrota, e aí eu falei assim, não é possível, gente, não é possível sabe, que as pessoas não têm nenhum senso de lógica, porque semana passada eu lembro que eu estava folheando assim, né, olhando assim alguns vídeos aqui no YouTube, na plataforma, porque eu consumo bastante conteúdo aqui no YouTube. Eu acho que é uma plataforma também incrível, tem bastante coisa assim bacana, bastante conteúdo assim, de fato significativo aqui. Então eu estava ali dando uma olhada ali nos vídeos ali do meu perfil, da minha página ali. E aí, de repente, eu vi um vídeo onde uma cientista, uma pessoa da área da ciência, e ela estava comentando um vídeo de um outro pesquisador que na verdade é de uma área mais espiritualista. Então esse outro pesquisador, ele tem uma vertente mais relacionado à mecânica quântica, filosofias antigas, né, conhecimentos ali mais metafísicos ali, relacionados ali com conhecimentos antigos, filosóficos. E essa pesquisadora, ela estava, na verdade ela não estava comentando, ela estava ridicularizando aquele que acredita, né, porque uma coisa é você fazer um vídeo comentando aquele conhecimento, aquela linha de conhecimento, ou aquela linha de raciocínio. Outra coisa é você fazer um vídeo ridicularizando aquela pessoa, ridicularizando aquele que acredita. Então, assim, essa pesquisadora, ela estava ridicularizando essa pessoa, esse pesquisador que é renomado dentro da área dele. Eu achei aquilo, gente, de uma falta de antiética, né? De uma falta de respeito, assim, com o diferente, porque, na verdade, é uma pessoa que pensa diferente de você. E aí, muitas das vezes, a pessoa utiliza de um diploma, de um currículo Lattes, para dizer que só aquilo ali representa a verdade dela. Na verdade, aquele currículo, ou aquele conhecimento que a pessoa tem, representa o mundo dela. Não representa todo o universo, toda a verdade do cosmos. Então a gente precisa também vestir um pouco do manto da humildade, né? Tá faltando um pouco, eu acho isso, em diversos profissionais, de diversas áreas, claro, tá faltando um pouco desse manto da humildade e reconhecer que nós não sabemos tudo, a ciência não sabe tudo. Na verdade, o que a ciência conseguiu comprovar até hoje é muito pouco perante a tudo que existe de mistérios desse mundo, diante de tantas respostas aí do funcionamento do cosmos. A ciência não sabe tudo, a ciência comprovou uma ínfima parte, então a gente precisa saber que nós não sabemos toda a verdade, ninguém é dono da verdade aqui. Sócrates já falava, só sei que nada sei, e aí vem umas pessoas e falam que sabe de tudo, que o conhecimento do outro é errado, ou enfim, se tenta ridicularizar a pessoa. E uma outra coisa que eu acredito também que a gente precisa ter muito claro, precisa ter isso muito bem estabelecido para a gente não cair em equívocos. Uma coisa é este conhecimento, a ciência, com as ferramentas que nós temos hoje, com as práticas, as técnicas que nós temos hoje, a ciência não conseguiu comprovar a veracidade disso. Isso é uma coisa. Agora, outra coisa é, a ciência, como nós temos hoje, com as técnicas e práticas, conseguiu comprovar que é errado, não existe. Entende? Então, uma coisa é, a ciência não conseguiu comprovar a veracidade. Outra coisa é, a ciência comprovou e está errado. São duas coisas completamente diferentes, né? Porque senão a gente recorre em erros de acreditar que a crença do outro, a filosofia do outro está errada, como na verdade a ciência não conseguiu comprovar, mas isso não invalida aquele conhecimento. Não é verdade? Então, eu, por exemplo, eu sou da área científica também, porque eu fiquei 10 anos dentro de uma unidade acadêmica. Eu fiz graduação, a minha graduação é em Química, eu fiz mestrado em Comportamento, depois eu fiz um doutorado em Química. Eu só não defendi porque eu tive problemas de saúde mental, mas eu fiz os 4 anos, eu fiz a minha tese, eu fiz tudo direitinho, fiz os artigos, fiz tudo direitinho. Mas nem por causa disso eu vou desmerecer aquele conhecimento que a ciência não conseguiu comprovar. Nem por causa disso eu vou desmerecer aquela pessoa que tem uma crença filosófica, espiritualista, que a ciência ainda não conseguiu comprovar a veracidade daquilo, entende?
Mesmo eu sendo da área científica também. Na verdade, eu sou da área espiritualista também, porque para mim, pessoal, para mim ciência e espiritualidade sempre teve intimamente relacionado. Eu consigo ver os dois campos, essas duas grandes áreas se abraçando em perfeita harmonia. Então, para mim, são duas grandes áreas que nunca deveriam ter sido separadas. Então, eu vejo tudo de uma forma muito integrada. Então, assim, por eu ser dessa área também científica, muitas pessoas se assustaram quando eu comecei a trabalhar com o tarô. Ai, Bruno, o tarô não é cientificamente aceito, não tem respaldo científico que funciona. Gente, e daí? Funciona. Ai, como que funciona? Não sei. Funciona. Nós estamos falando de um mundo energético, de um mundo metafísico, aquilo que vai além do que meus olhos, dos meus 5 sentidos conseguem captar. É um mistério muito grande. A ciência, hoje, na qual nós a conhecemos com suas técnicas e ferramentas, não conseguiu comprovar a veracidade, mas esse é um conhecimento milenar que funciona até hoje. Funciona para mim, funciona para os meus pacientes, clientes, que eu atendi até hoje, nesses últimos anos. Então, como é que eu vou descredibilizar um conhecimento unicamente porque a ciência não conseguiu comprovar a veracidade, se ele funciona na prática? Nós não temos todas as respostas, pessoal. Nós não sabemos tudo. Existe muito mais coisas que nós não sabemos do que coisas que nós sabemos. Existe muito mais eventos aí, situações, muito mais respostas a se encontrar do que respostas já encontradas. Então a gente precisa entender que a vida é muito mais do que aquilo que eu consigo captar com os meus 5 sentidos. A vida é muito mais do que cabe no meu currículo Lattes. O meu diploma, ele não responde todas as respostas do mundo. Então a gente precisa compreender que nós somos um nada em meio a esse cosmos, em meio a todo o universo, com seus grandes mistérios. Então é isso, é esse desabafo que eu queria trazer, porque às vezes a gente vê pessoas de uma área tentando ridicularizar ou ridicularizar pessoas da outra área, da espiritualidade. Eu acho assim um equívoco muito grande. Nikola Tesla foi ridicularizado na sua época. Hoje nós sabemos, hoje a ciência sabe, um dos grandes gênios que pisou nessa terra. Então, quando a gente ridiculariza o conhecimento de uma pessoa, a gente pode se arrepender depois, porque essa pessoa ela pode ser alguém que traz um recado, uma mensagem, uma informação, um conhecimento que de início não é aceito, mas depois se comprova a veracidade. Um exemplo disso, a lei da vibração, lá no hermetismo. Os hermetistas já falavam sobre a lei da vibração, que tudo vibra, que tudo tem uma frequência, há mais de 2000 anos atrás. Antes de Cristo, os hermetistas já falavam isso. A ciência comprovou no século passado, através do experimento da dupla fenda. Nós não sabemos nada. Nós estamos engatinhando em relação a todo esse mistério que é o cosmos. A ciência é uma criança. Então a gente precisa compreender que diante de tantos mistérios, nós não sabemos nada. E aqui eu fecho esse vídeo, olha meu cachorrinho aqui, gente. Meu cachorrinho aqui. E aqui eu fecho esse vídeo com a frase de Sócrates. Só sei que nada sei. Quem é o dono da verdade? Então, é isso, gente. Agora tá meu cachorrinho aqui, olha, fazendo uma guerra aqui, olha. Até o Júpiter ficou nervoso aqui, gente. Até o Júpiter ficou nervoso aqui com essa perseguição aí em relação a pessoas que pensam diferente, filosofias aí diferentes, né? Ai, Júpiter! Que foi, meu amor? Você tá também assim, desaforo, né? Aqui, gente, meu filho, isso, né, pessoal? É um desabafo que eu queria aqui fazer nesse vídeo. Nós tivemos a participação especial aí do meu cachorrinho Júpiter, que ele ficou nervoso, você viu, pessoal? Ele ficou nervoso, ele também acha um desaforo isso, as pessoas quererem se vangloriar dos seus diplomas e certificados e currículo Lattes e querer invalidar e menosprezar e ridicularizar o conhecimento de outras pessoas ali, nas áreas ali espiritualistas, né? Então, eu desejo a todos, gente, uma excelente semana e obrigado por você ter ficado aqui até o final desse vídeo.
curta esse vídeo, compartilha, salva essa mensagem. Se você gosta desse tipo de conteúdo, aqui no canal eu falo sobre saúde mental, neurociências, comportamento, falo sobre espiritualidade também. E se você gosta então desse tipo de conteúdo, já te convido também a se inscrever no canal. E uma outra coisa também que me veio aqui agora, pessoal, que eu ia falar, muitas pessoas às vezes podem falar, mas a ciência tem que dizer que não acontece para evitar, por exemplo, charlatanismo, né? Agora eu me lembrei agora. Para evitar charlatanismo. Gente, charlatanismo tem em qualquer lugar, em todas as profissões. Isso é da essência do caráter da pessoa, não é do conhecimento em si. O problema não é a raiz do conhecimento, o problema é o caráter de cada um que exerce, que executa e que pratica aquele conhecimento, né? Então, enfim, isso eu queria deixar só esse adendo aí para, né, me veio aqui agora em mente. Bom, então um beijo, pessoal, e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!